Olá, nós estamos de volta com a pastora Vivian Mercês, contando pra gente um testemunho incrível. E a parte mais incrível do testemunho dela é que são problemas que nós enfrentamos todos os dias e muitas vezes a gente não sabe nem como resolver. E ouvindo assim, é tão diferente, porque você vê, nossa, eu passei por isso, eu fiz isso, eu errei nisso. Então eu tô amando o programa, gente. Eu espero que vocês aí de casa também estejam sendo tão edificados quanto eu. Pastora, e aí isso tudo antes de completar 18 anos, né? Isso, então assim, essa trajetória, né, de 14 a 18 anos, já estava casada com uma criança pequena no colo, e casa, adeus, mocidade e tal, e com os problemas de relacionamento entre eu e meu esposo, né, que ele queria me mostrar um caminho que eu não queria seguir. Então com 18 anos, as discussões eram imensas, assim, por nada, discussões que não tinha nada agravante para separar. Você ouviu uma música sertaneja, já dava briga. Já era discussão, né? Ele chegava em casa, se ele percebesse assim, que eu estava assistindo uma programação que ele não gostava, aí ele já falou, vou quebrar essa televisão, porque eu já te falei que você não podia assistir, que isso não tá certo e tal, e você continua, e eu não me respeito e tal, mas eu não entendia. Ao mesmo tempo você fala, mas por que eu não posso assistir? Eu tô na minha casa, não tá fazendo nada demais. Isso, e aquela criação assim, é melhor deixar o menino assistir, ficar de cedo até de noite na frente da televisão, do que ficar na rua, sem saber que aquele menino tá se alimentando também de coisas piores às vezes, né? Só que assim, então quando foi chegando eu com 18 anos, 3 anos já de casado e naquela discussão, eu já tava assim, olha, eu tô nova. E eu ouvia amigas que chegavam e falavam, nossa, você é muito nova, por que você vai ficar aguentando isso até quanto tempo? Separa dele, você pode ainda conquistar uma vida, não, você vai ficar sujeitando a isso, um homem ignorante, um homem, não, que quer te levar para um caminho que você não quer ir e tal. E eu comecei a pensar tudo aquilo. Falei, olha, quer saber, é mesmo. Eu vou ficar casada, não, eu tô com 18 anos. Não, agora eu vou ser dona do meu nariz. E eu vou cuidar da minha vida, vou fazer tudo diferente, vou mudar tudo e tal. E eu começava a pensar na separação, toda semana. Eu arrumava a casa, cuidava da minha casa, pensando em separar, aí agora vai dividir, metade vai ser dele, metade vai ser minha, o que eu vou fazer com a minha metade? Tudo isso eu tava pensando em fazer isso. E você não trabalhava fora nessa época? Não trabalhava fora, porque era tão ciumento que nem me deixava trabalhar fora também não. Era assim, ele falava, não preciso trabalhar fora, enquanto eu conseguir manter a gente, cuida da menininha e vamos ser assim. E aí eu cheguei perto da minha mãe e ele me fez um convite. Falou, Vívia, eu quero te fazer um convite, vamos comigo para a igreja? Você sabe, eu sou cristão. Quando a gente casou, Carol, ele levou umas fitas cassete da Lauriette, da Aline Barros, fita antiga, sabe, uma bíbliazinha dele. Então eu sabia que ele era evangélico, só que estava desviado. Mas eu não queria nem saber. E aí ele falou comigo, vamos para a igreja, do jeito que a gente tá não dá, e Deus vai solucionar esse problema, vai resolver esse problema. Eu falo, não quero ser evangélico, eu não quero, não, ser crente é muito chato, não quero ser crente não pode nada. E aí ele ficou me insistindo e eu falei com minha mãe, eu vou porque de repente meu casamento é por um filho, quem sabe resolve esse problema, eu vou ir e se der certo. Ô Carol, então aí que é a questão da minha conversão. Porque aí eu fui com esse intuito de tentar salvar meu casamento. E foi numa escola bíblica dominical, debaixo de chuva, estava chovendo, e a gente foi à igreja. E lá na escola bíblica, sabe, eu senti algo tão diferente dentro de mim, algo tão mudando dentro de mim, e não teve um apelo, porque a escola bíblica dominical não tem apelo, né? E eu fui me alimentando daquelas palavras que foi falando, mas muitos questionamentos na minha mente também. Que isso, você tá falando isso, mas não é bem assim. Mas ao mesmo tempo, mesma hora que eu questionava tudo que o professor da escola bíblica falava, que eu achava exagero, que não era bem assim, ao mesmo tempo era um confronto dentro de mim. Que ao mesmo tempo aquela palavra, por mais que eu achava que estava errada, ela entrava dentro de mim para fazer a mudança. E de certa forma você sabia que era aquilo, né? Aí à noite a gente voltou, ele perguntou, você gostou? Eu gostei, vamos à noite? Vamos. Aí quando foi à noite eu ficava assim, eu ouvia a pregação, os louvores, aquilo foi mexendo no meu coração, e eu doida para chegar ao apelo, e quando foi feito o apelo eu levantei as mãos e aceitei o Senhor Jesus.
Então, assim, eu falo mesmo que para mim foi amor à primeira vista com Jesus, Glória a porque Deus. eu fui de manhã numa escola bíblica. Eu sou apaixonada por escola bíblica justamente por isso, né? porque eu me converti numa escola bíblica debaixo de uma chuva, e quando foi à noite eu aceitei Jesus, e desde esse dia, eu estava com 18 anos, aí começou a mudança na minha vida, sabe? Aí eu fui entender as coisas do Senhor, aí eu comecei a entender o que era uma oração, tirei tudo que aquilo... ele não falou mais nada, meu esposo, né, o pastor Francis Leme, não falou nada do que eu devia fazer ou não a partir dali. Só que eu fui pedindo ao Espírito Santo. Falei, olha, se o Senhor existe, se é verdade, o Espírito Santo age na vida das pessoas, convence as pessoas, me convence onde que a gente precisa consertar, onde precisa mudar. O que tem que mudar, né? Onde tem que mudar? Né? Porque tem que haver mudança, né? O Senhor Jesus, ele nos chama como a gente está. Mas a gente sabe que muitas coisas vão ser consertadas, precisam ser trabalhadas. E aí foi o processo que Deus foi me curando. É um processo mesmo, né, Vivian? Né? Então eu com 18 anos, aí a gente começou a encarar um ao outro, diferente, olhar um para o outro e pensar, nossa, a gente começou tudo errado. Nossa, mas como que a gente foi deixar acontecer isso? Mas aconteceu, e agora, né? A gente já tinha 3 anos de casado, juntos. Já tinha uma filhinha de 2 anos, quase 3, e aí né? foi onde que a gente decidiu a caminhar juntos, sabe? A começar a fazer oração juntos, a ler a palavra juntos. E tudo foi mudando, sabe? Que o processo, assim, tinha discussões, como tem, claro, que todo casal discute, né? Tem dias que a gente tá amando, tem dia que a gente tá... Quer apertar, né? Ai, meu Deus, se eu pudesse, né? Então, assim, mas a gente foi sendo trabalhados, a gente foi aprendendo a lidar um com o outro, eu abri mão daquilo que ele não gostava, ele também abriu mão daquilo que eu não gostava, e foi o processo de adaptação, de cura mesmo do Senhor na minha vida. Então foi assim, momentos assim, Carol, que eu falo, que esse processo, quando eu aceitei Jesus, na mesma semana, eu mais ele naquela discussão, nesse processo mesmo da cura, eu não tinha nenhuma intimidade com o Senhor. E aí foi um dia que ele foi trabalhar, ele é militar, né? Ele foi trabalhar e eu ajoelhei, eu não tinha quase nada, porque a gente não tinha nada, a gente começou sem nada. O meu sofá era a minha cama de solteiro. Esse era meu sofá na sala. Uhum. E eu ajoelhei ali, a Thaís já havia dormido, e eu ajoelhei naquela cama ali e comecei a orar, sabe? Senhor, o Senhor existe mesmo? É o caminho certo, é isso mesmo? Fala comigo, eu não tenho nada para oferecer ao Senhor, né? E eu senti assim naquela sala, sabe? Na minha sala, na simplicidade daquela sala, naquela cama, o Senhor Jesus, assim, realmente, sabe? Chegar a mim. Eu senti como se ele realmente me pegasse no colo, sabe? Glória e me mostrasse, assim, o seu amor. Então, ali foi a minha conversão, sabe? E isso foi nessa época, eu tinha 18 anos. E de lá para cá, Vivian, você mesma falou, pastora, que foi um processo, que as coisas não mudam de um dia para o outro, que é realmente um processo, né? Mas e esse processo? O que mais aconteceu? Teve um tempo que você... Porque eu sei que teve um tempo que você começou a trabalhar fora, não teve... Como que foi tudo isso? O que foi mudando, mas o que ainda não estava bem? O que está diferente hoje? Carol, depois essa vinda nossa, então, para o cristianismo, né, voltamos, né, para a casa do Senhor, os processos, eles foram assim, cada dia a mudança, né, real mesmo na nossa vida e tudo. Mas tinha coisas que precisava, por ser humano, a gente tem tantos desejos e planos e sonhos e projetos, então não foi assim, né, fácil realmente, hoje vocês brigavam 3 anos, uma vida de inferno, 3 anos, um casamento que estava no Deus, eu ia falar, não sei como que ficou 3 anos, eu sei, Deus, né, segurou 3 anos para eu encontrá-lo, né, mas mesmo assim há desejos no coração, porque ali tinha uma menina que casou tão novinha, que não tinha né, oportunidades na vida, quanto ao que a gente acha que é a valorização feminina nossa. Verdade. Né? Então eu queria, assim, eu estava em casa e chegou também um determinado momento na minha vida que mesmo estando na igreja, estando ali com meu esposo, na nossa caminhada, ensinando aos filhos a casa do Senhor, mas eu queria ter mais, eu queria ser mais. Para mim já chegou um tempo assim que quando deu 5 anos, eu tinha 20 anos, eu falei, não, agora eu quero trabalhar. Eu fiquei 5 anos cuidando de casa, cuidando da Thaís, não, só dona de casa.
chegou um momento que eu comecei a sentir vergonha de dizer que eu era dona de casa. Era terrível chegar em qualquer lugar, qualquer que perguntasse, que você tinha que preencher um cadastro e falava ali, profissão, do lar. Então aí eu ficava, nossa, era ruim pra mim, eu achava que isso era desmerecedor pra uma mulher dizer que ela era do lar. Ela não tinha muito valor, é do lar. Enquanto eu via não faz nada, as amigas minhas que da mesma idade se formando para advocacia, enfim, né, se formando, e eu lá, não me formei a nada, estava dentro de casa, cuidando da casa somente. E isso foi, em mim, trouxe assim, uma certa baixa autoestima de achar que eu não era tão valorizada assim, né? E aí eu falei com ele, olha, eu vou trabalhar, eu sei que a gente combinou que eu não trabalharia, mas eu vou trabalhar, e vou procurar um emprego, mas aonde você vai trabalhar? Não, vou arrumar um trabalho e tal. E foi muito fácil, graças a Deus, sabe, de conseguir empregos. E ali eu comecei, assim, uma trajetória de arrumar um trabalho. Aí, trabalhava aqui, ficava ali por 8 meses, saía dali, ia para outro. Mas por que eu saía? Porque nunca dava certo. Era fácil de eu conseguir um emprego. Eu ia nas entrevistas, eu passava nas entrevistas, as pessoas falavam, nossa, eu quero você, gostei do seu jeito, não, vou querer você. Mas aí ia muito bem, quando ia dando o 3º mês, era terrível, não era fácil. Continuar assumindo a casa, sendo esposa, sendo mãe, e agora já na obra. Né? Então, assim, ele já não era pastor ainda, não pastoreava, mas já estava trabalhando na obra, auxiliando o pastor e tudo. E aí aquela experiência boa, gostosa que eu tive com o Senhor, já fui começando a afastar, porque eu não trabalhava. Dava tempo, né? E nisso ele já começou também a pegar no meu pé, né? E falar, não foi isso que a gente combinou, não tá dando certo, sai desse trabalho, não dá, você trabalha o dia inteiro. E os nossos horários, eles não coincidiam, porque ele é militar, então às vezes eu estava chegando e ele estava saindo. Então era muito difícil. Aí eu saía daquele emprego. Aí, por fim, passava um tempo e eu voltava para dentro de casa e pensava, não, a insatisfação de mulher, mas nossa, estava dando certo naquele emprego. Tava tão bom e eu posso mais, eu posso ser dona de casa, eu posso fazer isso. A gente acha que você pode. A gente é super mulher, isso, né? E aí, ficou naquele processo um bom tempo, sabe, Carol? De emprego a emprego, voltar para casa, emprego. E aí eu voltei para casa, fiquei uns 5 anos trabalhando no ateliê de artesanato, com biscuit, e estava até assim dando muito certo, sabe? Foi uma bênção na minha vida, o tempo que eu trabalhei com biscuit, muita gente na cidade, eles me conhecem através do biscuit, pessoas de fora, de BH, tava bom, mas ainda para mim, aquilo estava dentro do meu coração, de achar que a mulher... ela só tem, assim, o valor mesmo completo seria se ela trabalhar fora, se ela ter seu dinheiro, sair de manhã e voltar de tarde, alguma coisa cansativa, exaustiva, mas tá bom, tá ótimo. É uma mulher moderna, isso, né? Eu não tava completa, eu não sou uma mulher moderna, eu tenho que ser completa. E aí foi num processo que foi mais ou menos em 2012, eu fui receber uma proposta, eu tinha pouco tempo que eu tinha saído do último trabalho, e recebi uma proposta de trabalhar com um amigo nosso, e falei, não, agora eu vou entrar. Eu já há bem tempo que eu queria essa oportunidade, eu não vou desperdiçar essa oportunidade, conversei com ele, e aí ele já estava pastoreando. A gente pastoreava uma igreja no Itapuã, e aí ele falou, Vivian, mas se você for trabalhar, e agora que você começou a me ajudar, porque eu tinha saído do outro, e ele assim, sorrindo, né, porque eu estava de volta para cá, de casa e tal. E você vai trabalhar de novo, não deu certo lá, mexe com isso não, mas você quem sabe, E eu fui tentar, né? Aí eu fui tentar trabalhar nesse lugar. Mas não foi fácil, Carol, porque nesse intervalo eu não pude ajudá-lo na obra. Eu vi que eu estava sendo tão falha na obra, porque eu sempre, desde a minha conversão dos 18 anos, eu sempre era leitura bíblica todo dia, eu estudava, eu não gostava somente de ler, como até hoje. Então eu gostava de pegar a Bíblia, enciclopédias, estudar mesmo, o que é versículo, aprofundar, né? E aquilo já estava totalmente longe de mim, sabe? Eu só orava rápido, né? E aquelas orações rápidas. E eu vi que ele estava precisando de mim. E era aquela cobrança. Ele falava, Vivian, larga esse trabalho, porque eu tô precisando de você na obra, agora eu tô pastoreando, e eu tô sentindo que você não tá podendo me ajudar, você chega cansada. As meninas eu tenho que me virar, porque ele também, sendo pastor, é militar, então eu tenho que me virar, eu tenho que cuidar delas, eu tenho que resolver quem vai pra escola, quem não vai. E eu com aquela coisa no meu coração
querendo ficar em casa, mas ao mesmo tempo eu não queria também. A mulher moderna não deixava. Não deixava. E eu ficava, meu Deus, mas tá tão... E esse realmente estava bom demais, sabe? Eu estava assim, fazendo o que eu queria, me colocaram num lugar que eu fazia uma função legal, que era mexer com documentação, e estava muito bom. E chegou um processo em que eles estavam já precisando de todo mundo que estava na sua equipe, eles precisavam, não podia abrir mão de ninguém. Era hora, assim, de um momento de ninguém sair, era todo mundo a juntar em prol do trabalho. E a igreja, e ele lá, sozinho, na obra, e pedindo que eu parasse de trabalhar, que eu visse o que era mais importante, eu continuar aquele trabalho, ou ficar com ele na obra. O que era a sua escolha, né? E aí eu comecei a ter esse confronto, meu Deus, o que eu faço? E eu comecei a orar, falei, Deus, o que eu faço? Eu preciso parar de trabalhar, porque realmente as minhas filhas eu não estava podendo ir mais em reuniões de escolas, eu estava me sentindo assim, gente, eu não estou conseguindo, eu achei que eu ia dar conta, mas eu não estou conseguindo. Eu gostaria, mas não foi a verdade. Isso, não foi a realidade. Né? Aí foi onde que eu comecei a entender que a mulher, onde que está mesmo o seu valor. Vivian, pastora, antes de você contar como que foi, o que aconteceu para que você chegasse a esse entendimento, a gente vai fazer mais um intervalo e a gente volta rapidinho. É bem rapidinho. A gente volta já.